Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. E neste episódio, nós vamos falar de uma iniciativa que está movimentando todo o Paraná. São as oficinas temáticas da indústria. Elas são fruto dos fóruns regionais realizados no ano passado e que reuniram mais de 1.800 participantes. Eles identificaram as principais prioridades da indústria em cada região do estado. E agora, esses temas retornam à pauta, são encontros práticos que buscam soluções concretas para desafios locais. E neste episódio, eu recebo aqui no estúdio da CBN o João Alberto Soares de Andrade, que é vice-presidente da FIEP e membro do Conselho Regional Oeste, e o Marcelo Persicotti, que é gerente de desenvolvimento industrial e social da FIEP. João, vice-presidente, seja muito bem-vindo à CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Quero cumprimentar os ouvintes da CBN e é sempre muito bom, estar levando aos ouvintes aquilo que o sistema FIEP está fazendo em benefício da indústria. Marcelo, também o meu agradecimento. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui para mostrar uma iniciativa que faz a diferença para a industrialização do nosso estado. Bom, aliás, eu começo com o João Alberto, com o vice-presidente, porque essas oficinas elas são continuidade dos fóruns regionais, que é uma iniciativa importante da própria federação, do próprio sistema. Como o senhor avalia o impacto desse movimento no fortalecimento da indústria, de forma geral, como um todo, mas especificamente também, especialmente nas diversas regiões do interior? Então, quais os impactos desse trabalho? Eu quero começar falando primeiro daquilo que levou à criação dos fóruns regionais, né? Essa é uma ação desta diretoria, da atual gestão, que trouxe a escutativa. Isso, o que Uhum. nós estamos construindo é uma escutativa de todas as regiões do Paraná. O impacto que isso leva é nós trazermos cada ação, cada demanda que ocorre no Estado em relação à indústria, né, nos principais temas. Os principais temas foram elencados, demandas foram construídas, né, para que se pudesse trazer uma política pública que resolvesse os problemas. Nós temos grandes temas, né? Uhum. Os principais temas são empregabilidade, infraestrutura, energia e produtividade, né? E isso já está elencado a partir do ano de 2024. Agora, em 25, voltam as oficinas, trazendo em cada região esses temas, para que se possa, então, aprimorar as demandas regionais, para que no final de tudo isso, em 2026, a gente tenha uma política pública voltada à melhoria da condição da indústria no Paraná. Essa política pública, ela vai ser entregue, nós teremos um ano de eleições, a todos os candidatos Ah, ao sim. governo, né, para que isso seja implementado. Mas também não é só para aqueles candidatos. Nós já executamos ações ao longo desse tempo. Um exemplo claro, o ano passado, uma das grandes demandas de energia, nós criamos um trabalho com a Copel, né? Uhum. Então, temos uma grande parceria, fizemos um mapa energético do Paraná, elencando cada região, vendo as dificuldades, e aí sim, construindo, junto com a Copel, um programa, né, de atendimento a essas indústrias. Criou-se, então, um canal próprio, e o governo do estado, inclusive, criou uma superintendência de energia que não existia. Isso é um exemplo daquilo que as oficinas constroem ao longo do tempo, né? As oficinas, elas são, basicamente, a FIEP indo ao interior. A FIEP está na capital. Sim, No sim. passado, ela montava políticas, mas que não estavam em acordo com aquilo que o interior necessitava. Nós somos o estado inteiro. Então, primeiro a gente escuta o interior, constrói toda uma política regionalizada para se fazer uma política estadual. É importante falar sobre política, né, sobre ser algo que seja amplo e também aprofundado, hein, Marcelo? Dentro dessa programação, o foco nesse momento é empregabilidade e produtividade. Quais foram as principais demandas, em primeiro lugar, levantadas pelas indústrias em todo o estado e, aliás, que já receberam essas oficinas, né? E como funciona agora a metodologia para transformar as demandas em plano de ação?
Bom, nesse momento da empregabilidade e produtividade, no levantamento de necessidades, o que foi mais apontado nas 8 regionais da FIEP é a questão da inserção de pessoas remanescentes de benefícios sociais do governo federal Uhum. no mercado de trabalho, apropriar essas pessoas para a questão do mercado de trabalho na indústria. E também políticas públicas que trabalhem a questão do ensino técnico, né, que aproximem cada vez mais os jovens talentos às necessidades da indústria, né? E como que a gente faz com que esse trabalho tenha resultados concretos? As oficinas, elas realizam um levantamento dessas principais necessidades. Nós também conseguimos fazer uma escuta com esses participantes da comunidade industrial para que ocorra uma priorização. E dessas prioridades, a gente também escuta cada região no que seriam as principais atividades a serem realizadas dessas demandas, quem seriam os principais parceiros ou quem são os principais parceiros com quem a gente deve contar e qual o tempo para executar cada uma dessas prioridades, para a gente entender aquilo que é de curto, de médio ou tem um prazo maior. E, João Alberto, qual a expectativa do setor produtivo em relação às entregas concretas, já que a gente está falando não só de debate, mas na prática de entrega dessas oficinas para o futuro da indústria? A expectativa é que as coisas, relativas àquilo que nós coletamos ao longo do tempo, elas tenham, uma colocação prática. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo nos últimos tempos. Tá. Ah, Nós levamos ao governo do estado algumas demandas, que são muito regionais, que envolvem prefeituras, as câmaras de vereadores, que são entraves que se criam nos municípios para a facilitação de produtividade, de empregabilidade desses temas. Quando a gente leva essas demandas, a Secretaria, de Indústria e Comércio, ela entendeu que ela poderia fazer uma ação. Então a FIEP organizou um curso, Uhum. que está em andamento, para treinar pessoas das regiões, né, principalmente aqueles, funcionários públicos, pessoas envolvidas na sua atividade. Isso é uma ação concreta. É você facilitar o andamento das ações, né. Por quê? Às vezes uma indústria quer se instalar num município e ela tem dificuldade, ou ela quer expandir, ela tem dificuldade, porque o agente público não está preparado para aquilo. Então a FIEP, ela levanta o tema e ainda dá suporte para soluções. Através dos nossos canais, nós temos o IEL, o próprio SESI, o Sim, SENAI, sim. organizando todo ele. E o nosso observatório, fornecendo dados, fornecendo informações. E aí o empresário, ele se sente participante do processo. O mais importante de todo esse, andamento que nós fizemos pelo estado, né, nas diversas regionais, é nós termos, o entendimento do empresário que ele é parte da solução, mas também, para que ele seja parte da solução, ele sendo parte disso, ele tem que dar informação daquilo que mais o afeta ao longo do tempo. Porque às vezes a gente, ouve, né, é muito comum dizer, se ouve nos corredores os reclamos, Uhum. mas eles não chegam a quem pode dar a solução. Então, a expectativa é muito boa. É, e esse trabalho conjunto vai gerando frutos, vai gerando resultados. Aliás, Marcelo, diante ali, né, já olhando para as demandas já apresentadas, quais iniciativas já foram tomadas? Quais iniciativas estão em andamento? E aí eu cito já aqui, por exemplo, o programa de formação de lideranças, de requalificação profissional. Como a FIEP está se organizando para apoiar as empresas nesses desafios, Marcelo? Bom, a partir dessa escuta ativa, diversas ações, desde programa de formação de jovens talentos no IEL, né, as ações voltadas, ações do SESI, né, Uhum. junto a escolas públicas, né, como o programa Mentes Criativas. Então, esses jovens talentos já estarem sendo inseridos nesse universo da indústria e já formando pessoas com capacidade para atuarem como gestores estratégicos na indústria, né, e como profissionais da indústria. A Unicenai também tem programas de pós-graduação
que consegue identificar esses gestores, né, que serão líderes estratégicos da indústria e que essa parte de programa de formação de lideranças ela é muito importante para que a gente consiga ter um bom ambiente de trabalho que vai contribuir para o aumento da produtividade da indústria. Então, isso é muito importante para a questão da empregabilidade e da produtividade. A questão de formação e requalificação, o Senai ele produz muito nesse sentido, Uhum. né? A perspectiva é que aí, colocando 2024, 2025, mais de 280 mil pessoas sendo qualificadas e requalificadas. Dessas, 11 mil pessoas em unidades móveis, né? No programa Qualifica Paraná, em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho, a gente consegue atingir pequenos municípios que têm lá uma necessidade e não tem uma unidade física do Senai. Mas a importância dessas ações, como bem colocou o nosso vice-presidente, João Alberto, é que a partir dessa escuta a gente consegue também aproximar esses programas das reais necessidades de cada região, de cada localidade, de cada indústria. Bom, diante desse contexto, João, como o envolvimento de sindicatos, das associações, até mesmo das universidades, pode potencializar esses resultados, né? Dessas oficinas para efetivamente tudo isso chegar na indústria, ser colocado em prática? Bem simples. Tem um termo que nós gostamos muito de colocar durante as nossas reuniões de diretoria, que é entrega. Uhum. Se a FIEP, o sistema todo, está entregando, está devolvendo à comunidade empresarial aquilo que ela fez como contribuição, e nos facilita chegar nas regiões e manter diálogo. Então, hoje nós temos um canal aberto com as associações comerciais, né? Trabalhando em conjunto com elas, essas oficinas que nós fizemos, a gente faz com as associações comerciais, com outras associações de microempresas, a gente chama toda a comunidade empresarial e a comunidade envolvida nas regiões, universidades, né? Os fóruns são abertos, eles especificamente não são só do mundo industrial. Eu não posso ter uma indústria numa região que não esteja conectada com a sociedade, né? A Sim. indústria é importante, a conexão com a sociedade, com o poder público, com o poder legislativo, com as entidades civis. Então, todas elas são convocadas. Eu dou um exemplo bem simples. Até as associações, as APAES, nós chamamos, por quê? Nós precisamos de mão de obra de PCD. E elas são uma porta de entrada. Então, é comunicação, primeiro de tudo, integração e compartilhamento. A FIEP ela trabalha hoje, na sua atual gestão, o sistema, buscando a entrega para a sociedade daquilo que ela recebe, né? Podendo, a gente sempre quer entregar mais. Né? A gente cobra dos nossos colaboradores, de tudo. Vamos entregar aquilo que a sociedade espera de nós. João, eu só posso agradecer a sua participação, aliás, por aqui, porque é importante a gente falar disso, de levantar ideias e também de colocá-las na prática, exemplo, inclusive, que a FIEP está levando para toda a sociedade paranaense. Meu muito obrigada. Um grande abraço aos ouvintes da CBN. E eu também agradeço por aqui o Marcelo. Marcelo, obrigada aí por compartilhar conosco também a tua visão e o teu dia a dia em relação a isso. Muito obrigado. Nós estamos com uma economia muito aquecida, uma taxa de desemprego muito baixa e o assunto da empregabilidade ainda vai render muita discussão e tem muito desafio aí para ser superado com muita proatividade e muita positividade. Obrigado. Bom, não deixa de participar. As oficinas já passaram por Irati, por Maringá, por Londrina, por Ponta Grossa, também aqui em Curitiba, e seguem na sequência para Toledo, Francisco Beltrão e Guarapuava. É uma agenda intensa que reforça justamente a ideia de que quando todos colaboram, o Paraná tem mais desenvolvimento, tem resultados positivos nesse sentido, e por isso foi tema do episódio de hoje do Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. E a gente se encontra no próximo.